né? Mas a gente já resolveu, tá? Já comentaram a cidade. Quem não comentou ainda de qual cidade está falando, comenta aqui pra gente, tá? Quero agradecer a presença de todas vocês que estão aqui. E quero dizer que é com muita alegria que eu recebo vocês aqui na minha casa hoje para falar para vocês sobre o momento certo para engravidar. Por que isso é tão importante, gente? Porque faz toda a diferença. Deixa eu contar só brevemente para vocês por que isso é tão importante. Eu demorei 5 anos para engravidar do meu primeiro filho, né? Algumas que me acompanham no Instagram já sabem disso. 5 anos. Imagina quantos testes de gravidez eu fiz nesse período. Imagino que muitas de vocês também já devem ter feito muitos testes, né? Quem está nesse caminho sabe como que é difícil. Como o meu ciclo é muito irregular, né? Às vezes ficavam meses sem minha menstruação vir. E aí eu achava que estava grávida, fazia teste e não era gravidez. Então, ao longo desses 5 anos, eu tinha que ter uma informação muito importante, que é o meu dia fértil. Imagina, gente, 5 anos tentando engravidar sem saber qual era o dia fértil. Mas eu sabia, né? Quando eu comecei a tentar engravidar, eu já comecei a fazer o método natural da ovulação. Fiz acompanhamento por 1 ano, né? Para aprender a trabalhar com o meu dia fértil, entender o método certinho. E aí eu sabia certinho qual era o período que eu estava ovulando. Só que mesmo sabendo o período que eu estava ovulando, gente, eu não conseguia engravidar, tá? E aí os médicos falavam que era normal no começo, né? Primeiro ano, todo mundo fala que é normal. Segundo ano também falavam, não, normal, né? 2 anos é normal. E fazia exame, não dava nada, tudo normal, os exames, tudo certinho. E não engravidava, mesmo sabendo o meu período fértil, gente. E aí acabou que eu descobri que eu tinha endometriose, que é uma doença, né, que é uma carne que vai crescendo dentro do útero. Você já deve conhecer um pouco dessa doença. E aí eu fiz a cirurgia para endometriose. E aí mesmo após a cirurgia, eu também não engravidava. Né? E aí a cirurgia ela é bem grave, né? Dependendo do caso da pessoa, ela pode até necrosar a parte do intestino, né? Ela vai aderir a outros órgãos do corpo. Então, assim, é bem difícil, gente, essa doença. Eu sei que muitas têm esse problema, né? Que é uma doença da mulher moderna, como dizem, né? E aí, sempre tentando engravidar no momento certo, gente. Eu já conheci o método, eu fazendo tudo certinho, tentando engravidar no dia certo, eu não consegui engravidar, mesmo após a cirurgia. E aí, por fim, eu falei, não, eu vou tomar anticoncepcional para que a endometriose não continue avançando, porque as minhas cólicas estavam voltando, e são cólicas horríveis, né? Cólicas muito fortes devido à endometriose. E isso era junho. Eu falei que eu ia voltar, eu conversei com meu marido, falei, olha, eu vou começar a tomar anticoncepcional em agosto, né? E aí, em julho, a gente entra, né, na fila de adoção, porque eu não vou conseguir ser mãe, minha endometriose está voltando, eu sei que tá, porque eu tinha cólicas horríveis de não conseguir trabalhar. Gente, em julho, eu ia começar a tomar anticoncepcional em agosto. Em julho, eu sabia que eu estava fértil, eu tive relação no dia fértil e eu engravidei. 1 mês antes de começar a tomar anticoncepcional, até arrepiei agora, gente. Essa história, ela é emocionante, gente. Foi um milagre de Deus, juntamente com a ciência, tá? Milagre de Deus que no último minuto, Deus me abençoou com meu filho Rafael. Hoje ele tem 8 anos, depois de 5 anos. E eu só engravidei, gente, porque eu sabia o dia certo. Eu sei exatamente o dia que eu engravidei do Rafael. Foi numa sexta-feira, que eu tava com muito fértil. Então, só saber, gente, não, a gente precisa dos dois, né? Saber ter o conhecimento e também ter a fé, tá? Que eu falo para vocês que é muito importante. Então, essa história, gente, a importância do conhecimento, de saber o momento certo para engravidar faz toda a diferença. Principalmente porque vocês sabem muito bem que a vida de tentante é difícil, não é? Às vezes, gente, a gente tem relação porque sabe que tem que ter, às vezes não tem nem clima, gente, e aquela cobrança, aquela ansiedade vai afetando, e a gente às vezes está ali só para ter o filho, só para engravidar, e não é assim. A vida a dois tem que ser romântica, né? Tem que ter o desejo, tem que ter o prazer, né, dos dois lados, e não é só ter um filho,
né? É o compartilhamento dos dois sonhos. Então, a gente perceba a importância de saber o momento certo para engravidar. Após 5 anos, tentando todo mês, quando vinha, né? Porque tinha mês que não vinha o meu ciclo, que era bem irregular. Tentando todo o momento certo, eu consegui engravidar depois de 5 anos, com o milagre de Deus, tá? Então, assim, vou mostrar aqui para vocês já, vou explicar para vocês como é que é. Então, gente, perceba o seguinte: eu tentando da forma correta, sabendo exatamente o que eu estava fazendo, para mim já foi difícil. Imagina só. Agora, imagina para quem não sabe. Imagina para quem não sabe. Deixa eu abrir a live aqui no Instagram também. Imagina para quem não sabe, gente, o momento certo, o quanto que é difícil. Talvez eu nem teria engravidado se eu não soubesse o momento certo. Pessoal do Instagram, estamos ao vivo aqui na live, né? Então, quem quiser participar aqui da live, entra aqui no link, tá? E participa aqui ao vivo comigo, tá bom? No YouTube, a live, agora, neste momento. Aqui vocês podem acompanhar daqui, mas aqui no YouTube eu vou estar mostrando os slides da apresentação com bastante fotos para vocês, tá? Então, gente, perceba o quê? Que mesmo sabendo, né, o momento certo, eu tive muita dificuldade. Imagina quem não sabe quanta dificuldade que a pessoa vai enfrentar e talvez nunca vai engravidar porque, né, não está tendo relação ali no dia correto do ciclo, tá bom? Então, a mulher acaba enfrentando muita frustração, ansiedade, tentativa atrás de tentativa, gente, e não dá certo, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu tô fazendo tudo certo, como eu estava fazendo, mas o positivo não vem, né? Então, vamos pensar juntas aqui o que a gente está fazendo, o que a gente pode melhorar, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, gente, muitas mulheres me perguntavam lá no PV, né? Que remédio que eu tomo para engravidar? Primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o próprio corpo, saber qual que é o dia fértil. Temos o período fértil e temos o dia fértil, gente, em específico, tá bom? Temos o dia certo e específico. Então, para que essa jornada seja leve, gente, tem que ser de forma natural, né? Então, a gente não pode ficar dependendo só de hormônios, de exames para poder saber o dia fértil, né? Tinha até um vídeo que tinha mais de 200 mil visualizações da mulher fazendo um teste de farmácia para determinar lá o dia fértil dela. 50 e poucos reais o teste. Imagina a gente gastando 50 reais todo mês de teste de farmácia. Eu, 5 anos, todo mês gastando 50 reais em testes de farmácia, né? E o teste de farmácia te mostrar o período fértil ali, né? Então, é importante a gente saber exatamente, conhecer o corpo e saber exatamente o dia fértil que a gente está tendo ali no dia. Então, a gente precisa viver, gente, esse período sem culpa. Então, perceba o seguinte: você não está quebrada, gente. Você não está doente. Você só precisa se conhecer. Gente, esse processo é leve, tá? Não se cobre, não se culpe. Muitas vezes a sociedade cobra muito da gente, a gente também se cobra, não é verdade? E vem aquela culpa, não, o problema sou eu, né? Meu corpo que não tá bom, ou eu tô velha. Até uma pessoa falou assim: não, meus óvulos estão velhos. Não existe isso. Não existe óvulos velhos. Tem uma amiga que está grávida, ela descobriu segunda-feira. Estou feliz por ela e triste por mim. Acontece muito isso, tá, Ellen? Demais, né? Quando a gente está nesse período de tentante, muita gente perto da gente ficando grávida e a gente ainda não. Mas tem um momento certo, gente. O meu chegou depois de 5 anos, com a bênção milagre de Deus e o método natural que eu vou ensinar aqui para vocês é hoje, tá bom? Vou ensinar para vocês. Vocês vão sair daqui sabendo como funciona. Então, existe um método que está embasado na ciência, a gente tem até um livro, o método Billings, tá? Tem o método Billings. Então, esse método que eu estou ensinando para vocês foi criado por um médico, ele é baseado na ciência. O médico Billings criou esse método, que é um método natural, né? Para a gente saber como que é o nosso período fértil, qual que é o dia da ovulação, que dia que pode ter relação, que dia que não pode para quem não quer engravidar, tá bom? E eu queria saber... deixa eu colocar aqui para vocês a apresentação. Para quem ficar aqui até o final da live, eu tenho um presente para vocês. Para quem ficar até o final, tá bom, gente? Vou compartilhar minha tela aqui, vocês confirmam para mim, por favor? Vocês estão vendo?
Janela. Aqui. Confirma para mim se vocês estão vendo a minha apresentação. Olha, traz para mim, tá? F5. Hã? F5. Ah, tá. Vê se deu. Conseguem ver minha apresentação? F5. Não? Tá mostrando, mas tá mostrando o PowerPoint. Ah, tá. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Vamos ver. Tela cheia. Pronto. Conseguem ver? Sim? Não? Sim, deu certo. Então, gente, quem ficar comigo até o final, tá? Eu vou compartilhar com vocês um super presente, tá? Então, não percam, fica até o final, que eu vou compartilhar com vocês no final qual que é o presente para vocês. Então, quem quer o presente, já comenta aqui, eu quero, né? Comenta aqui, eu quero, para poder ganhar esse super presente. Gente, eu vou explicar brevemente aqui o nosso ciclo, porque eu percebi que tem muitas mulheres que não entendem o ciclo, tá? Onde começa o ciclo, onde que termina, então vou mostrar para vocês brevemente aqui. O ciclo da mulher, ela começa no primeiro dia da menstruação, tá bom? Então, a menstruação começou, é o primeiro dia do ciclo, tá? E finaliza antes da próxima menstruação. Então, o ciclo é porque começa ali e termina ali naquele mesmo ponto, tá? Então, começou aqui o ciclo aqui, no primeiro dia da menstruação. A mulher, né, que tem um ciclo normal, vai ter um período seco, depois vai apresentar um muco, que é esse muco referente ao período fértil, e depois ela vai ficar seca novamente, tá? Esse período da menstruação é um período que a gente fala que é infértil. A mulher não engravida nesse período, geralmente, tá? Já explico por que geralmente. Esse período seco também, a mulher não engravida. No período fértil, que é o período molhado que a gente fala, a mulher engravida. Então, imagina a mulher como se fosse uma terra. Se você colocar uma semente na terra seca, a semente germina? Não. Se você colocar a semente numa terra molhada, a semente germina? Sim. Então, para que a mulher engravide, é a mesma coisa. Imagina a mulher como uma terra. Se o espermatozoide estiver na terra seca, ele vai morrer. Se ele estiver na terra molhada, que é quando a mulher está com o muco molhado, o espermatozoide vai sobreviver e vai conseguir fecundar o óvulo, tá bom? Então, qual que é o período que a mulher engravida? É o período fértil, em que ela está sentindo molhada e ela está vendo o muco. Pode ser os dois, vendo o muco e sentindo molhada, ou pode ser só um dos dois, a mulher só vendo o muco ou só sentindo molhada. Mas geralmente a sensação, gente, ela é bem característica, tá? A sensação de molhada. Por que eu falei assim que tem mulheres que... Pessoal do Instagram, a gente está aqui no YouTube, tá? Vou compartilhar com vocês aqui o link para vocês estar entrando aqui para poderem verem, para vocês verem a minha apresentação aqui, que eu estou mostrando para vocês os slides aqui, bem bacana, para entender melhor o ciclo. Vou colocar aqui para vocês. Pode entrar lá. Ana. Entenderam essa parte, gente? Então, o que acontece? Que eu falei para vocês que geralmente não engravida na menstruação, porque a mulher vai estar ali no período, vai entrar no período seco. Mas tem mulher, gente, que já começa a ovular ali no finalzinho da menstruação, e já começa a ter o muco fértil ali no finalzinho da menstruação. Então, por isso tem mulheres que falam que engravidou, né, tendo relação no período menstrual. Por quê? Porque às vezes ela já começou a produzir aquele muco ali no finalzinho do período menstrual, e o muco fértil já estava ali. Esse muco, gente, ele é fundamental para a sobrevivência do espermatozoide. Então, se tiver a presença do muco, o espermatozoide vai se manter vivo, tá? Se não tiver muco, ele morre. Ele precisa de nutriente. Então, ele morre se não tiver muco, tá bom?
Entenderam essa parte, gente? Se tiver alguma dúvida, pode ir mandando aí no chat, tá? Aí você me fala aí, Rosário. Se tiverem dúvida, vai me passando aqui, porque eu tô com o modo de apresentação, não consigo ver. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim. Então, o que a gente tem aqui? Então, a gente tem a fase menstrual, que é essa primeira fase que eu mostrei para vocês aqui. Depois, é a fase folicular, quando o muco começa a mudar, então a mulher começa a ver um muco levemente espesso, e ele começa a ficar mais ralo, com mais elástico e mais transparente conforme vai se passando os dias. Então, a gente fala que a fertilidade vai aumentando, né, a cada momento. E a gente tem depois a ovulação, onde o folículo se rompe, né? E aí a mulher ovula, tá? Então, ela vai ovular. E se esse óvulo for fecundado pelo espermatozoide, vai formar um embrião. Se não for fecundado, a mulher passa para a fase lútea, que dura em torno de 10 a 16 dias, dependendo de mulher para mulher, que é a fase seca, que eu falei para vocês aqui, ó, que é esse período seco aqui verdinho, tá vendo? Então, a gente tem esses 4 períodos bem característicos no nosso ciclo, tá? Fase menstrual, fase folicular, fase da ovulação e fase lútea. Muitas mulheres falam, meu ciclo é irregular, eu não consigo observar o muco, ou às vezes eu fico meses sem ter a minha menstruação, igual algumas me falaram comigo no particular, tá? Acontece. Ellen, porque eu vejo o muco clara de ovo mês sim, mês não. E Ellen, me responde aqui, e a sua menstruação, ela vem nesse período? Ou você fica esse período todo sem menstruar também? Me responde aqui, que eu respondo a sua pergunta. Porque se a mulher tem um ciclo normal, vamos dizer que a mulher tem um ciclo de 30 dias, então 30 dias ela menstruou. É para ela ter esse muco fértil todo mês, tá? Se ela teve a menstruação ali, então ela ovulou. Ellen? Me responde aí, Ellen. Você teve a menstruação nesse mês sim, mês não? Pode deixar comigo. A Érica falou, eu vejo muco só um dia. Por isso, Érica, é a importância de entender sobre o momento certo de engravidar. Porque tem mulher que tem tão pouco muco que ela passa despercebida e não é muco suficiente para que haja a fertilização. A fertilização, entendeu? Então, é necessário que ela saiba exatamente o momento que ela vai ovular para ela ter relação naquele dia. Por isso que é importante saber, conhecer esse método natural, tá? A Ellen falou que Então, Ellen, se você menstruar, não, na verdade, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Às vezes a mulher pode ter tido o sangramento e não seja menstruação. Por quê? A menstruação só ocorre se a mulher tiver ovulado. A pessoa fala assim, eu tive uma menstruação, mas pode ter sido só um sangramento, não foi menstruação. Porque a menstruação, ela ocorre porque a mulher ovulou, o endométrio preparou para receber o embrião, não houve fecundação, o endométrio descama, aí ela menstrua, tá? Então, ela viu lá o muco fértil e tal, aí ela não fecundou, aí ela vai menstruar. Agora, pode acontecer da mulher ter ciclos anovulatórios, ou seja, ela não ocorreu a ovulação ali naquele ciclo, tá? Então, ali ela vai ter um sangramento. Então, não é menstruação. Um dos fatores que se observa mulheres com SOP, com vários policísticos, é essa questão da não observação do muco fértil, tá? Então, a primeira coisa que o médico deveria perguntar para uma mulher que vai consultar, né, um especialista de fertilidade, é como que é o seu muco fértil? Por quê? Se ocorre uma mudança muito abrupta durante essa mudança do ciclo do muco fértil, pode ser indicativo de SOP, entendeu? A mulher começa ali o processo ali para ocorrer a ovulação e não chega a ovular. Mas isso não dá para a gente comentar sobre isso hoje, porque não dá tempo de aprofundar nesse sentido. Eu só tive o sinal tipo clara de ovo. Esse branco leitoso, Adna, não é muco fértil, tá? Então, você tem que observar com mais detalhe, né? Com mais atenção, para ver se você consegue ver o fértil.
Deixa eu seguir aqui. Gente, eu tenho muita informação para passar para vocês. Se vocês não tiverem com pressa aqui, a gente fica muito tempo, tá bom? Mas eu sei que algumas têm tempo para finalizar. Então, olha aqui, gente. O que acontece? Ao longo do ciclo, ocorre uma mudança no muco. Adjna, fala para mim, essa foto número 1, o que você vê esse leitoso, é a foto número 1? Responde para mim, que você falou que você vê o muco leitoso. Então, durante o ciclo, a gente pode ver esses 4 diferentes mucos ou não ver nada, tá bom? Não necessariamente você vai ver muco o mês inteiro, todos os dias do mês, tá? Pode ser que você não veja nada, ou pode ser que você veja alguma dessas fotos aqui. Esse primeiro aqui, gente, é a fase pré-ovulatória. Então, ele começa com muco branco, elástico e grosso, tá bom? Então, é a fase inicial pré-ovulatória. Tá ovulando? Não. É o corpo se preparando para ovular. E aí, passa-se alguns dias, esse muco vai ficando cada vez mais elástico e mais transparente. Quando ele chega nesse ponto aqui que a gente fala clara de ovo, a gente fala que é o ápice da ovulação, que o muco está mais elástico e mais transparente. É um muco flexível que a gente fala muco clara de ovo fértil, tá bom? E depois, né, dessa fase do muco fértil, a mulher pode sentir seca novamente, não ver nada, e aí, perto da fase menstrual, pré-menstrual, vem esse muco aqui transparente, que a gente fala que é um tampão ali antes da menstruação que solta. Tem mulher que solta, tem mulher que não, tá bom? Então, pode ser observado também esse muco pegajoso, grosso, espesso, antes da menstruação, tá? E também após a menstruação também pode ser observado esse muco. Zilda, já eu respondo sua pergunta, tá? É fino, Adna? Não é para ser branco, tá? O muco fértil, ele é transparente. Todo mundo entendeu, gente? Responda para mim aí no chat, sim, se vocês entenderam essa parte aqui da observação do muco ao longo do ciclo. Então, a mulher, após a menstruação, não vê nada, ou vê um muco, tipo um muco pastoso, não chega nem a ser elástico, sem cheiro, tá, gente? Porque se tiver cheiro, é indicativo de infecção. Tem que ser sem cheiro esse muco. Não vê nada. No período que a mulher vai ovular, né? No período do muco fértil, ela vai ver o muco, que ele vai ser espesso e vai se afinando com o passar dos dias. Eu vou mostrar esse muco para vocês já já. Após esse período do muco fértil, ela não vai ver nada e não vai sentir nada, tá? Ótimo. Vou seguir aqui, qualquer dúvida vocês vão me mandando aqui, tá? Então, olha só qual que é a fase que eu vou destacar aqui para vocês, a fase ovulatória. Então, a gente já entendeu como é que funciona o muco ao longo do ciclo, e eu vou focar aqui para vocês nessa fase ovulatória aqui, como que é o muco, tá bom? Certo, Ana, pré-ovulatório, né? Então, você tem que, provavelmente essa semana você já vai estar, você está entrando no seu período fértil, tá? Então, aqui, ó, a Ana falou o seguinte, gente, presta atenção aqui no comentário da Ana, ela falou, hoje o meu estava igual esse pré-ovulatório. O que a Ana vai fazer, gente? Muita atenção aqui. As mulheres desesperadas vão fazer o quê? Tem relação todo dia, toda hora, não é? Comentei comigo. Sofrimento, acorda cedo, fala para o marido, bora, acorda cedo, vamos trabalhar. E aí, acha que vai engravidar. Não vai, gente. O homem, ele precisa de um período de 24 horas para produzir os espermatozoides. Não é toda hora que é produzido, não. Então, não adianta ter relação o dia inteiro, viu, Ana? Então, você vai observar.
Muco elástico hoje, não, está nesse da fase pré-ovulatória, não precisa ter relação ainda. Aliás, espera aí, observa o seguinte, outra coisa. O homem precisa de 24 horas para produzir os espermatozoides, só que tem outra coisa também. Espermatozoide velho, gente, não fecunda, tá? Então, o homem ele tem que estar sempre trocando ali. Então, igual a mulher falou, entrou em contato comigo. Então, tem 3 dias, gente. O homem tem que ter, de 3 em 3 dias, ele tem que estar evacuando, tirando, ejaculando esses espermatozoides, tá? Igual a mulher falou comigo ali outro dia, né? Eu não tive relação esse mês, tive só no meu dia fértil. Fazia tabelinha lá pelo aplicativo. Não vai engravidar. Por quê? O marido dela não está com os espermatozoides novos. Eles estão velhos, ocorre a mudança do DNA, eles ficam sem motilidade, eles não vão fecundar, eles não conseguem fecundar o óvulo. Entenderam, gente? Não precisa ficar desesperada tendo relação o dia inteiro, todo dia, no período da ovulação, no período fértil. Entenderam isso? Vocês já sabiam disso? Comentei comigo. Gente, quando eu não tinha conhecimento, eu acordava 5 horas da manhã. Eu estou no período fértil, aí eu tinha que ir para Goiânia, para a faculdade. Meu marido tá rindo aqui. Meu marido estava correndo de mim, gente. Eu acordava 5 horas da manhã, falei, tô fértil, não sabia, tá vendo, Ana? Tava no meu período fértil, acordava 5 horas da manhã, que eu tinha que 6 horas pegar um ônibus para ir para Goiânia, para a faculdade, para ter relação, porque eu estava fértil, à noite era de novo, no outro dia, toda hora, sempre que... Gente, não engravida, por quê? O homem também precisa produzir espermatozoide, só óvulo não fecunda. Precisa do espermatozoide saudável, tá? Então, 24 horas para produzir, e espermatozoide velho não fecunda também. Então, de 3 em 3 dias, o homem tem que estar ejaculando, tá? Entenderam isso? Aí, tá vendo? Tem que dia sim, dia não, no período fértil, tá? Todo dia não pode, tem que esperar produzir ali para poder fecundar. Gente, esse detalhe é muito importante, muita mulher não sabe. Anota aí, viu? Então, a gente vai focar nesse aqui, ó, nesse que eu circulei, né, que é a fase ovulatória. O que a gente quer? Quer engravidar? Então, vou focar no que a gente quer, na fase ovulatória. Essa fase ovulatória, a gente vai variar de mulher para mulher. Tem mulher que essa fase vai durar um dia. Tem mulher que vai durar 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Eu já tive fase que o meu durou 7 dias. Meu período fértil durar 7 dias. Então, vai mudar de mulher para mulher e mês a mês. Não quer dizer que esse mês durou 7 dias, que mês que vem vai durar 7 dias também, entenderam? Então, o muco, ele começa pegajoso, né, elástico e um pouco turvo. E ele vai ficando... Eu não vou falar que a cada dia vai ficando, porque tem mulher que isso aqui ocorre rapidamente. Às vezes não é um dia após o outro, pode ser no mesmo dia. Às vezes ela consegue observar só esse aqui, igual uma seguidora comentou aqui, que ela consegue ver só um, né? Só esse elástico. Porque às vezes essa fase ovulatória dela, essa fase do período fértil dela é tão curta que ela consegue ver só esse aqui, ó. Nem chega a ver esses anteriores. Então, normalmente, o que acontece? Primeiro começa aqui um muco, né? Pouco elástico, turvo, ele vai ficando mais elástico cada dia e mais transparente. Aqui, mais elástico e mais transparente. Aqui, totalmente elástico e transparente, como clara de ovo. E aqui, ele volta a ser menos elástico e volta a ser turvo. Gente, qual que é o dia que a mulher tem mais chance de engravidar? Deixa eu ver o que a Dina falou. Faço uma vez, depois só faço depois de 4 dias, tá certo? Não. 4 dias? Por quê? Não. Vou explicar aqui, tá, Dina? Olha só, qual que é o muco fértil aqui, gente? O dia que vocês têm 80% de chance de engravidar é esse aqui, ó. Estão vendo aqui? Ah, o meu cursor não tá aparecendo para vocês, tá? É a quarta figurinha aqui, gente. Quarta foto. É o dia que você tem 80% de chance de engravidar. 80%. Tá? E os outros 20% fica em qual dia, gente? Depois. Até 2 dias após, 20% de chance de engravidar.
Então, se eu quero engravidar, se eu tenho dificuldade de engravidar, qual que é o dia que eu tenho que ter relação? No dia que o meu muco está mais elástico e transparente, tá? Então, esse é o dia ápice. Se eu tiver relação, gente, antes desse dia ápice, pode ser que eu engravide? Sim. Por quê? Porque eu tenho um muco fértil. O muco fértil ele tem nutrientes para manter o espermatozoide vivo por até 3 dias, tá? Então, se tem um muco fértil, ele pode manter. Mas tem mulheres que têm algumas questões, né? Tem né, alguma dificuldade para engravidar, então o ideal é que ela tenha relação ali no dia mais fértil. Se a mulher tiver relação aqui, gente, quando o muco tá mais grosso, o que acontece? Se o espermatozoide conseguir viver, gente, até o dia que ela vai do ápice dela, e ela não tiver mais relação, vamos dizer que a mulher teve relação aqui bem no comecinho aqui, ó, na primeira, segunda foto, e ela não teve mais relação. Provavelmente ela vai engravidar de uma menina, viu? Eu falei para vocês que eu ia contar isso, né? Por quê? Porque o espermatozoide com característica de menina, ele é mais resistente. Então, ele vai conseguir sobreviver até esse dia aqui, ó. Até esse dia que o muco tá elástico e transparente. Agora, o espermatozoide com característica masculina, ele já não é tão resistente. Então, se a mulher tem relação aqui nesse comecinho aqui, os espermatozoides com característica masculina vão o quê? Vão morrer, porque eles não são resistentes. Agora, o que acontece? Os espermatozoides, apesar de não ser tão resistentes, com característica masculina, eles não são tão resistentes, eles são mais rápidos e velozes. Então, se a mulher não tiver relação aqui nesses dias anteriores aqui, e tiver relação só no dia fértil, no ápice, a chance dela engravidar de menino é enorme. Por quê? Porque os espermatozoides com característica masculina, que carrega, né, característica masculina, ele é rápido. Ele vai chegar no óvulo primeiro e vai fecundar o óvulo. Gostaram dessa dica? Quem sabia disso, gente? Quase ninguém sabe disso, né? Comenta aqui para mim no chat. Dica boa, né? Por que eu engravidei do meu filho, gente? O meu primeiro filho, que eu contei a história para vocês, 5 anos tentando engravidar, porque eu sabia do meu dia fértil, gente. Eu sabia do meu ápice. E eu tive relação exatamente no dia do meu ápice. Engravidei do meu filho depois de 5 anos. Tá vendo? Então, gente, o ápice, se você tiver relação no dia ápice, gente, a chance de você engravidar é 80%, tá? Se tiver só antes do dia ápice, a chance de você engravidar de menina é muito grande. Agora, se você tiver todos os dias, aí não tem como falar se é menino ou menina. Pode ser que seja menino ou menina, porque se você teve relação antes, os espermatozoides de menino com características de menino já estão lá. Você sabe, a Maria sabia da dica, a Érica não sabia. A Cristiana que é uma menina. Então, Cristiane, segue essa dica, tá? Então, menina, você vai ter relação ali quando esse muco aqui tiver... o ideal é que seja nessa segunda foto aqui, tá? Mais elástico um pouquinho, mais espesso e não tenha nos outros dias, tá bom? Pode ser que você demore um pouco mais para conseguir engravidar, porque você não tá tendo relação no dia ápice, né? Aí esses espermatozoides têm que sobreviver até o dia que você ovular. Fabiane, antigo? Então, gente, o que acontece? Por que a importância do espermatozoide estar saudável? Para ele conseguir sobreviver às adversidades, gente. Imagina um muco espesso, né? Então, ele tem que ter essa sobrevivência aí. Então, só a mulher que tem que cuidar do corpo? Pergunto para vocês. Não. O homem também tem que ter um estilo de vida saudável também, não só a mulher, tá? Porque 50% é da mulher, 50% é do homem. E muitas vezes, quem que carrega sozinha essa culpa de não poder engravidar, gente? A mulher não é, gente. Precisa dos dois abraçarem esse sonho juntos, viu? Os dois seguirem dieta juntos, os dois estudarem a respeito do próprio corpo, se conhecerem, remover hábitos não saudáveis, tá bom? Para que dê certo, para que o espermatozoide consiga chegar lá também. Relação, então, recapitulando, gente. Relação aqui no dia ápice, 80% de engravidar, tá bom? Sobre a seguidora que falou que ela tem relação só um dia depois, só 4 dias depois. 4 dias depois não engravida. Até 2 dias depois engravida, tá? Dia seguinte, ou até o segundo dia depois,
Até o segundo dia depois, a chance é bem menor, tá? Mas aí até o dia seguinte a chance ainda existe chance pequena, mas existe, tá? Porque ainda tem um resquício de muco fértil lá ainda. Aí, a partir do momento que o muco some, o espermatozoide não consegue sobreviver mais, ali naquele período. Ah, entendi. Adna, ela só tem o primeiro muco. Provavelmente, você tem SOP? Quem começa a ter essa mudança do muco e ocorre uma mudança muito abrupta é porque não começa a ovular e ocorre a interrupção da ovulação, né? Então, pode ser um caso de SOP, síndrome do ovário policístico. Ou pode ser que o seu muco seja tão pouquinho que você não consegue visualizar, e você vai ter que prestar atenção na sensação. Sobre o lubrificante, Maria. Maria, no período fértil não é ideal usar lubrificante, viu? Não. Tem que ser o lubrificante natural mesmo, seu, do seu esposo, né? Vocês têm que fazer umas preliminares ali bacanas para não precisar usar. Tem 2 lubrificantes que eles indicam que pode usar nesse período, mas são lubrificantes importados e caros, viu? Em torno de 250 a 300 reais. Especificamente para quem quer engravidar, esse lubrificante. Então, não indico usar lubrificante para quem está tentando engravidar. Não é bom usar lubrificante, não, tá? Ah, não vê. Flaviane, eu não tenho SOP e não tenho muco também. É normal? Não, Flaviane, provavelmente você precisa fazer uma observação mais a fundo. Assim, às vezes a gente não vê porque a gente não está focando no que a gente quer ver. Por exemplo, eu fui ver que eu tinha um muco fértil quando eu conheci sobre o método natural. Eu nunca tinha visto esse muco fértil. E aí, quando me apresentaram o método natural, eu falei, gente, eu tenho isso. E é tão característico que, às vezes, você está assim, lá no seu serviço, você fala assim, minha menstruação desceu, vai lá no banheiro, vem, não é nada. É o quê? É um muco fértil, você se sentiu molhada. Às vezes, você nem vê o muco, mas vê aquela sensação de molhado. Você falou assim, minha menstruação desceu, e não é. É um muco fértil, tá? Então, às vezes, você tem tão pouco muco que você não consegue ver. Mas me chama lá no WhatsApp que eu quero conversar com você no particular. Posso te passar algumas orientações, tá? E para quem ficar aqui na live até o final, tem um presente, tá? Para quem não consegue ver o muco fértil, para quem quer melhorar a qualidade do muco fértil, eu tenho um presente espetacular para quem ficar até o final da live. Repete para mim quantas vezes é necessário para engravidar. Tem relação, Ana? Quantas vezes tem relação? Ana, dia sim, dia não. De preferência que o dia sim seja nesse dia aqui que o muco está elástico e transparente, tá? Dia sim, dia não no período fértil. De preferência que o dia sim seja no dia que o muco está elástico e transparente, que é o seu ápice. Indicativo o quê? Muco elástico e transparente, indicativo o quê? Que houve o rompimento do folículo e o óvulo está ali pronto para ser fecundado. Gente, algumas mulheres observam um muco, gente, levemente, com uma cor leve, cor de rosa, de sangue, sabe? Levemente rosa de sangue, ou vermelho. Porque não precisa se preocupar, gente, é normal. Esse muco com levemente rosado ou levemente vermelho é normal. É sinal que houve o rompimento do folículo. Podem ficar muito felizes com isso, tá? Muco elástico, transparente, levemente rosado, houve o rompimento do folículo. Nem todas as mulheres observam isso. Algumas não vão ver esse muco rosado, algumas veem, tá bom? Lubrificante à base de água. Eu fiquei 5 anos tomando injeção trimestral. Faz 1 ano e 6 meses sem tomar injeção. Será que é por conta ainda do... Sim. A injeção ela é pior do que o anticoncepcional, tá? O anticoncepcional, até 6 meses, você pode começar a ter o seu ciclo normal. Agora, a injeção, ela pode demorar de 1 ano a 2 anos, dependendo da pessoa, tá? Então, a injeção, ela é bem forte no organismo da mulher. Mas a gente já pode, Flaviana, a gente pode começar a preparar o seu corpo, tá? Ele já tá... Se você não ovulou ainda, deve estar querendo ovular já.
A gente pode otimizar para que ele possa ovular mais rapidamente. Certo. A Cristiane viu o muco rosado. Ótimo, Cristiane. Não se preocupe, tá? Tem mulher que fica desesperada quando vê o muco rosado. Então, aí a pessoa fala assim, olha, eu não vejo muco. Tem problema? Não tem, gente. Esse método natural pode ser feito até por mulheres cegas. Mulheres cegas fazem esse muco. Mulher cega não vê muco, não enxerga. E como que elas sabem que estão ovulando? Pela sensação. Então, antes de ver, gente, o principal ponto que a mulher precisa saber e observar é a sensação. Sensação de secura está infértil. Umidade crescente, né? Eu estou sentindo levemente úmida. Cada dia eu estou sentindo um pouco mais úmida, estou sentindo bem, bem úmida, lubrificada. Umidade crescente e lubrificação máxima indicativo que a mulher está ovulando, tá bom? Então, sensação é o principal ponto a se observar. Segundo ponto, aparência, né? Muco elástico, transparente. Então, essas duas observações. Pode ser que vocês tenham as duas? Pode. Perfeito se eu consigo ter as duas observações. Mas se você não tiver as duas, gente, não tem problema. Somente a sensação já é suficiente, tá? Ou a pessoa não sente, fala, eu só tô vendo. Às vezes é porque não tá, às vezes não tá sentindo, porque é tão corrido o nosso dia a dia que a gente não para perceber isso, não para pensar, para sentir, né? Então, a dica que eu dou, vai no banheiro fazer xixi, pelo menos 3 vezes no dia, eu acho que todo mundo faz xixi aqui, né? Vai no banheiro fazer xixi, quando for secar ali, gente, já olha no papel, o que você tá vendo? Gente, é tão natural, você vai se habituando, daqui um pouco, toda hora você tá olhando, foi no banheiro fazer xixi, já olha ali no papel, não precisa colocar o dedo também não, igual nas fotos, né? Ah, eu preciso enfiar o dedo lá dentro? De jeito nenhum, gente, não precisa enfiar o dedo. Olha no papel, coloca o papel lá no fundo, dá uma observada a hora que você puxa, se tá vindo algum muco junto, porque às vezes o muco é tão pouquinho que ele nem chega a sair junto com o papel, tá bom? E roupas muito apertadas afetam a sua sensação. Então, se você acha que tá ali no período fértil, põe uma roupinha mais soltinha, uma calcinha mais soltinha, para você conseguir sentir melhor, tá bom? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui pra gente falar. Tem algum método que faz o muco aparecer mais? Sim, gente. Tem um presente para vocês no final, gente. Então, fique até o final a respeito disso, tá bom? Como fazer com que o muco fique mais... que você tenha um muco mais saudável e apareça mais, tá? Muco clara de ovo pode... Ela colocou saber na menstruação, mas deve ser aparecer. Sim, tem mulheres que já começam a ficar fértil já ali no período da menstruação. Aí já começa a aparecer esse muco ali no finalzinho da menstruação. Por isso tem mulheres que engravidam, tem relação menstruada e engravida estando menstruada. Ah, não. Ah, eu tô menstruada, eu não vou engravidar. Não é verdade, viu? Tem mulheres que podem engravidar no período da menstruação porque já começa a ter um muco ali naquele período, tá? Sim, Adna, a mulher se sente muito molhada no período fértil. Isso, gente, o corpo é maravilhoso. Olha só, a mulher no período fértil, ela fica com libido maior, graças a Deus, né? Então, ela já fica ali querendo mais, e o homem, no começo, ele acha uma maravilha, mas depois de 5 anos, ele tá para morrer. Então, é bom. Então, aumenta o libido, aumenta a umidade, então geralmente não precisa de lubrificante, porque já vai ficar mais úmido ali. A mulher já vai tá preparada ali para engravidar. Gente, tem pergunta demais, gente. Eu vou seguir aqui. Vamos fazer assim, eu vou seguir aqui no final, vou tirar essas dúvidas de vocês, pode ser? Tem uma dúvida importante aqui, peraí. Eu acompanho pelo app. Meu calendário. E o dia da ovulação é dia 3 de junho. Olha, o app, ele dá uma margem, mas não é muito segura, tá? O aplicativo. Por quê? Ele vai seguir pelo padrão de uma mulher normal. Só que, gente, mulher varia de mulher para mulher. Até mesmo a gente varia de mês para mês, concordam comigo? Se eu tive uma semana mais estressante, ou se eu tô com ansiedade, ou se lá no meu trabalho aconteceu algum problema, o meu dia da ovulação vai mudar, o meu período, o meu ciclo, a quantidade dos meus dias do meu ciclo vai mudar. Então, o mais certo, gente, é fazer a observação conforme eu estou explicando aqui para vocês, tá bom?
o app não fala certinho. Até uma seguidora me mandou no PV, ela mandou lá o dia que o app tinha falado para ela que ia estar fértil, e na verdade ela ficou fértil uns 3 dias antes, pela minha análise do ciclo dela. Entendeu? Então ela perdeu ali. Se ela não teve relação ali 3 dias antes, ela perdeu o dia fértil dela. Pode continuar mandando aqui os comentários, que aí eu vou lendo os principais e comentando. No final, eu tiro as dúvidas que não forem tiradas, não, que eu não tirei. Aqui, ó, uma pessoa falou que teve o mucelacho na menstruação, pode acontecer. Da Ana bate certinho. Que bom, Ana. Ana, ele mostra para você o período fértil, né? O dia exato da ovulação ele mostra? Também? Responde para mim. Quais momentos, gente, que eu devo fazer a minha observação? A observação deve ser feita de manhã, durante o dia e à noite. Toda vez que você vai fazer xixi, observa. Precisa marcar a hora? Não, gente. Foi fazer o xixi? Vai ali no banheiro, já analisa. E já anota no celular, ou quando chegar em casa no final do dia, anota. É importante que anote todos os dias, tá? Principalmente nos 3 primeiros meses que você está se conhecendo. E aí a gente pode até, ao longo de 3 meses, ver se a gente consegue observar algum padrão. O da Ana ela diz que bate certinho. Que bom, Ana. Então, observar, gente, o dia inteiro, tá bom? Foi ao banheiro, observa. Aí você vai ali, ó, levantou para ir no banheiro. Enquanto eu vou ao banheiro, o que eu estou fazendo? Eu estou pensando no que eu estou sentindo. Eu estou muito corrida, não consigo pensar. Então, enquanto você levanta e vai ao banheiro, pensa, o que eu estou sentindo? Estou seca? Estou molhada? Né? Não estou sentindo nada. Aí, estou sentindo molhada. Aí vai lá, faz o xixi e observa ali no papel. Nossa, tem um muco, realmente eu estou aqui no meu período fértil, entendeu? Então, sensação e observação. Então, gente, olha só quanta coisa que a gente discutiu aqui em poucos minutos, né? Já tem quase 1 hora. Eu coloquei 28 minutos, mas já tem uns 40, 50 minutos que a gente está aqui falando, tá? Sobre o seu corpo, sobre o nosso corpo, né? Então, quantas mulheres estão ali anos e anos de tentativas e às vezes tentando no dia errado, né? Então, o que a gente precisa saber? Somente o dia certo, gente, o momento certo para engravidar, tá? Tem 30 dias do mês, eu preciso ter relação uns 30 dias para engravidar? Não, gente. Você precisa de ter um dia, que é o seu dia da ovulação. E o restante você vai ter porque você quer curtir seu marido, não é por obrigação, gente. Até o dia mesmo do seu dia fértil, não precisa ser por obrigação, né? Que seja uma coisa legal, que seja uma coisa prazerosa para os dois. Tá? Então, a gente conseguiu falar tantas coisas aqui nesse momento, e eu tenho muita coisa para falar para vocês. Só que não dá tempo de falar tudo numa live, é muita coisa, gente. Eu, durante os 5 anos tentando engravidar, eu estudei muito, eu e meu marido, né? E a gente desenvolveu um método chamado chamado MDF, tá? Para aumentar a fertilidade do casal, não só da mulher, mas do homem também. Método despertar da fertilidade. Por quê? Porque a nossa fertilidade ela precisa ser despertada. E a minha, né, demorou a ser despertada. Foram anos e anos. E médicos chegaram a me dizer que eu não poderia engravidar se não fosse por fertilização. Né? Em fertilização, eu teria que vender minha casa na época para poder conseguir fazer. Né? Muito caro. E aí, gente, eu tenho muito para entregar para vocês. Hoje aqui, gente, eu entreguei 2% dos meus conhecimentos para vocês. 2%, gente. Não consegui entregar tudo, é muito assunto. Muitas dúvidas que vocês têm, dúvidas muito pertinentes, tá? Muito interessantes as dúvidas de vocês. Mas, infelizmente, a gente não consegue ficar mais tempo. Tem meninas que têm que cuidar, né, da família, tem umas que já têm filhos também. E aí, eu quero convidar vocês para seguir um próximo passo comigo, tá bom? Já entrego o presente para vocês. Então, eu queria saber de você. Você gostaria, né, de seguir o próximo passo comigo? Então, você viu que é possível descobrir o seu dia fértil real, sem exames, sem achismo, né? Dia fértil real. Mas talvez você tenha dificuldade sozinha. Você precisa de algumas dicas, de alguém para segurar na sua mão. Eu vivi, gente, isso por 5 anos. Foi uma jornada muito solitária, não tinha ninguém comigo. Né? Eu e meu marido, a gente foi estudar junto, foi sentar, foi ler, foi ralar atrás, gente, para poder conseguir o nosso positivo. Não teve ninguém que segurou na nossa mão para ajudar a gente.
né? E faz toda a diferença quando a gente tem um direcionamento, uma pessoa que já passou por isso, uma pessoa que sabe a jornada, que sabe o caminho, o que fazer, o momento certo de fazer e como fazer, tá? Então, eu queria saber se você gostaria da minha ajuda pessoal. Responda em si nos comentários quem gostaria de ter minha ajuda pessoal. Já estou dando algumas ajudas lá no WhatsApp, no PV, né? Muitas me procuraram. Já estou passando algumas orientações para algumas, mas eu não tenho tempo, gente, de ficar fazendo assim, né? Todo momento, né? Que eu tenho muitas alunas mesmo. Então, assim, se você quer, né, ter a minha ajuda pessoal, ter um acompanhamento para não tentar mais no escuro, gente, ficar aí dando tiro para tudo quanto é lado, igual, né? Muitas estavam aí antes dessa aula, né? Tendo relação todo dia, toda hora, sem saber se engravidar ou não ali no escuro. Então, se você quer o meu acompanhamento, fazer parte de um grupo com o mesmo sonho que o seu, uma maternidade, eu quero te convidar. Quem quer, gente? Todas querem, né? Então, quero fazer um convite para você, muito especial, muito especial. Eu estou abrindo hoje a minha mentoria MDF, Método Despertar da Fertilidade. Nessa mentoria, gente, eu vou despertar a fertilidade da mulher e também a gente vai despertar a fertilidade do homem. Por quê? Não é só mulher, né? 50% da mulher, 50% da responsabilidade do homem. Então, não adianta a gente despertar um estilo de vida fértil só para a mulher e o homem não. Então, o homem também tem que se preparar. Nesse método, gente, eu vou entregar para vocês 6 mentorias ao vivo comigo, tá bom? 6 mentorias, 10 aulas gravadas, liberadas semanalmente. Terá acesso a um grupo de apoio. Eram 3 e-books, mas agora vão ser 4 e-books que eu vou entregar para vocês. 4 semanas, gente, um mês. A gente vai fazer 4 semanas, que é um mês inteiro de despertar da fertilidade. Então, diariamente, a gente vai ter uma atividade para fazer diariamente para despertar a fertilidade de vocês. A Adna está falando, eu quero, mulher. Sim, gente. Gente, isso aqui, se eu tivesse uma pessoa para segurar na minha mão, gente, igual eu estou fazendo com vocês aqui, acho que o meu caminho teria sido muito mais curto. Já fiz tanto exame, dolorido, caro. Vocês sabem o que eu estou falando. Exame caro, dolorido, você sabe mesmo, né? E aí, não dá nada o exame, não, tá normal. É ou não é, gente? Já aconteceu com vocês? Tá normal e não engravida? Então não tá normal, né? Engravidar, o normal é engravidar. Deixa eu contar um detalhe para vocês. 5 anos para engravidar do meu primeiro filho e 3 meses para engravidar da minha segunda filha, usando o método Despertar da Fertilidade. 3 meses eu engravidei da minha filha. Sendo que em dezembro de 2022, eu fui ao médico, eu estava com endometriose e com muitas dores, ele fez a ressonância em mim. Pela ressonância, eu estava com ovário policístico, então eu estava com endometriose e ovário policístico em dezembro. Ele falou, procure um especialista que você não engravida desse jeito, em dezembro. Fazendo o método Despertar da Fertilidade, eu engravidei em janeiro, com endometriose e ovário policístico. 3 meses tentando engravidar da minha filha. E eu tenho até uma explicação porque eu engravidei de menina. Vocês já sabem por quê, né? Porque eu engravidei de menina, né? O médico falou, não, você não vai engravidar, não. Eu peguei e falei, vai demorar igual meu primeiro filho, né? Aí, não foquei ali no meu período fértil, engravidei de menina. Da minha filha, Beatriz, linda, maravilhosa, que eu amo demais. Então, 4 semanas despertar da fertilidade. E, gente, para as 10 primeiras que entrarem no meu método, na minha mentoria, vai ganhar 3 meses de acompanhamento da ovulação, do método natural. 3 meses comigo de acompanhamento do método natural, somente para as 10, gente. Isso aqui eu não vou abrir exceção, tá? Somente para as 10 primeiras que entrarem na mentoria. O valor, gente, que eu poderia cobrar por tudo isso que eu estou oferecendo para vocês seria R$ 1.329. Mas é claro que eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso com vocês. Por quê? Meu foco, gente, é ajudar mulheres que, assim como eu, passaram por isso. Passaram e passam, tá? Por essa dor de querer ter um filho e não poder, tá? Então, eu consegui para vocês um valor bem menor, gente. Bem menor. Vou fazer para vocês um desconto de 55%, uma oferta especial para vocês que estão aqui comigo. Será
597, R$ 597 à vista. R$ 597 à vista. Ou em 12 vezes de R$ 61,74. Me conta aqui, gente, quanto que custa uma pizza? É mais que isso, né? Gente, um valor menos de uma pizza por mês. Vocês vão conseguir adquirir a minha mentoria, meu acompanhamento por 3 meses. Meu acompanhamento eu vou segurar na mão de vocês, gente. Vou segurar, vou fazer por vocês o que ninguém fez por mim, tá? Segurar na mão de vocês e ajudar nessa caminhada rumo ao positivo. O bônus para as 10 primeiras, vocês vão clicar no link que eu vou mandar para vocês aqui, tá? Para poder adquirir a minha mentoria. E, como eu garanto o meu produto, eu vou dar para vocês uma garantia de 7 dias. Você vai comprar o meu produto, vai acessar a plataforma. Se em 7 dias você falar assim, não é isso que eu quero, você pode desistir da compra e você vai ter o seu dinheiro de volta. Todo o dinheiro que você pagou, você vai ter o seu dinheiro de volta, tá? Então, se em 7 dias você falar, não é isso que eu quero, não gostei, eu garanto que eu devolvo esse dinheiro seu. Em até 7 dias, você tem todo o seu dinheiro de volta. Já eu mando o link para vocês, tá? Então, recapitulando, 6 mentorias, 10 aulas, gente, 4 semanas, Despertar da Fertilidade, mais o grupo de apoio, 4 e-books, 7 dias de garantia, tá? Então, chegou a sua vez de ser mãe. 55% de desconto que eu tô dando para vocês, tá? 597 apenas para vocês, as minhas seguidoras, que eu quero muito ajudar vocês. Gente, fora esse bônus, quem não conseguir ser uma das 10 primeiras a adquirirem a mentoria, tá? As outras seguintes vão poder ganhar um segundo bônus, tá? Para quem fizer a compra da minha mentoria em até 24 horas, até amanhã, às 9h30 da noite, eu vou enviar no endereço de vocês o meu livro. Gente, eu sou escritora também, viu? Meu livro, Do Sonho à Maternidade, Fertilidade, Fé e Estilo de Vida. Gente, maravilhoso esse livro aqui, tá? Nesse livro aqui eu conto a minha história e também dou muitas dicas, gente. Dicas de sabedoria que eu aprendi ao longo desses 5 anos, tá? Quem fizer a compra, nas próximas 24 horas, vai ganhar o meu livro na sua casa, autografado por mim com muito carinho, tá? Então, é um bônus que eu vou dar para vocês também. Vou mandar o link para vocês. Eu vou tirar o brinde, tá? O presente que eu tenho para vocês. Então, para vocês que ficaram até o final, deixa eu ver quem está aqui comigo. Deixa eu ver aqui, deixa eu sair do modo da apresentação. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Então, tem muitas mulheres aqui. Para você que ficou comigo aqui até o final, eu vou dar para você de brinde, tá? Um e-book, Melhore o Seu Muco Fértil Naturalmente. Gente, dicas de alimentação, vitaminas, muitas dicas, gente. Um e-book completo para quem está aqui comigo, tá? Quem ficou aqui comigo até o final, vai me chamar lá no WhatsApp, que eu vou encaminhar esse e-book para vocês. Todo mundo está lá no grupo do WhatsApp, gente? Eu tenho alguém que não está lá no grupo do WhatsApp? Se não tiver, me chama aqui para a gente poder conversar lá no WhatsApp e eu passar para vocês, tá? Esse e-book para melhorar o muco fértil, melhorar a qualidade e melhorar